Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu poderia dizer que é uma introdução, né? Porque esse tema a gente já tem falado esses dias. A respeito do estresse, né? Do estresse que qualquer ser humano passa, gente. Qualquer ser humano está sujeito a se aborrecer, a se chatear. E os homens e mulheres de Deus, eles não estão imunes disso. É claro que nós temos que evitar. Claro que nós devemos nos esforçar. Essa meditação de hoje daria um tempo muito mais prolongado se a gente fosse trazer na Bíblia todas as pessoas que se estressaram, que se chatearam, que se iraram em algum determinado momento. Hein? Jesus, Moisés, enfim. Mas eu quero que você veja com seus próprios olhos o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo 2, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Louvado seja Deus. Paulo e Barnabé, eles enfrentaram um desacordo sério com certos homens que ensinavam que os gentios eles precisavam se circuncidar. E isso gerou um certo estresse na mente de Paulo. Essas pessoas estavam pregando, dizendo que para ser salvo precisavam se circuncidar. Então está bem claro aqui o texto no versículo 2 assim, essa não pequena discussão. Então aqui nos mostra claramente que até os homens de Deus tinham momentos de tensão e divergência. Contudo, em vez de deixar a situação gerar divisão, eles decidiram fazer o quê? Buscar orientação dos apóstolos. Louvado seja Deus. Às vezes, quando eu estou em alguma situação, seja ela qual for, eu falo com a minha esposa. Porque eu tenho ela como uma mulher de Deus, que está lado a lado comigo, todos os dias. No caso de Paulo e Barnabé, eles foram conversar com os apóstolos sobre aquela questão. Eu quero que você faça uma reflexão aí agora. Isso me veio agora no coração, não estava preparado isso. Para que você pense aí agora por uns minutos, um instante, quando você tem um assunto, quando você tem uma questão, para quem que você tem levado essa situação. Porque no mundo em que nós vivemos, não se deve jamais compartilhar coisas com qualquer um. Entende? Olha, tem situações que eu passo, que eu enfrento, que se eu fosse dividir com algumas pessoas aqui, iriam se escandalizar.
iriam se entristecer. Outro dia eu estava no supermercado com uma pessoa muito próxima, e aí aquele estresse, eu disse assim, eu quero ficar calado. E aí a pessoa disse, o sangue de Jesus tem poder. Entende? Então tem situações que nem todo mundo vai conseguir entender. Porque cada pessoa reage de uma forma. Cada pessoa passa e tenta enfrentar o estresse, a ira, de alguma forma. No caso, Barnabé e Paulo, louvado seja Deus, eles fizeram o quê? Eles subiram até Jerusalém para resolver essa situação que não tem, presta atenção, que aqui existe uma situação que não tem como resolver em minutos. Não tem como resolver essa situação aqui em algumas horas. Agora, tem situações que nós podemos parar, refletir, ficar calado, ficar quieto. Eu sou assim. Quando eu vejo que tem situações querendo... Isso aqui eu aprendi com a minha esposa. Muitos anos atrás. Uns 4, 5 anos atrás eu aprendi isso aqui com a minha esposa. Louvado seja Deus. Porque tem coisas que é melhor, ficar quieto. E não ficar falando, que dá mais estresse ainda. Entende? Só que nessa situação aqui, existe um grupo de pessoas que está estressando Paulo. Está chateando o apóstolo Paulo. Você sabe quem é o apóstolo Paulo? É o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento inteiro, inspirado pelo Espírito Santo, é claro. Mas que ele está estressadíssimo aqui com essa situação. Mas ele, para não causar divisão, o que ele faz? Eles vão subir para Jerusalém, aos outros apóstolos e aos anciãos, para conversarem sobre aquela questão. Louvado seja Deus. Eles decidiram buscar a orientação dos apóstolos e dos anciãos em Jerusalém, demonstrando a importância de buscar soluções sábias e guiadas por Deus. Este exemplo nos lembra que, como cristãos, nós podemos discordar algumas vezes. Tem uma frase que o Senhor colocou no meu coração há muitos anos atrás, que diz o seguinte: pensarmos diferente não nos torna inimigos, pelo menos não é para ser. Agora, tem pessoas que qualquer situação já leva para o lado pessoal. E é um prato cheio para o adversário. Qualquer coisinha que você falar com aquela pessoa ali, ixi, agora eu vou fazer que nem o pessoal. Vixe Maria, né? Vixe Maria. Ei, Ave Maria, hein? Ei. Qualquer coisinha que você discordar daquela pessoa ali, vixe, o negócio fica feio. O sangue de Jesus tem poder. Agora presta atenção. Esse exemplo nos lembra que, como cristãos, em algum momento, nós podemos chegar a discordar. Pensarmos diferente não nos torna inimigos, mas nós devemos buscar resolver as questões com humildade, unidade, sempre buscando a direção de Deus. Então, vamos lá. No mesmo capítulo, por incrível que pareça, eu estou tentando entender essa situação até agora. Desde cedo que eu medito nessa passagem, eu ainda estou tentando entender isso aqui. No mesmo capítulo, acabei de entender, tá vendo? Às vezes a falta às vezes a falta de atenção deixa você fazer de entender alguma coisa, mas está bem claro aqui o texto. Versículo 36. E alguns dias depois, embora esteja escrito no mesmo capítulo, esta outra situação aconteceu quando? Uns dias depois. Mas o que fica martelando na minha cabeça é que foi com Barnabé novamente.
com Barnabé de novo. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Olha a decisão de Paulo. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Então vamos lá, já começou aqui uma situação. Porque Paulo quer fazer uma coisa de um jeito, e Barnabé está dando uma orientação que leva em quem? João Marcos. Mas Paulo já tem aqui um certo estresse na mente dele com Marcos. Eita, glória a Jesus. Olha isso aqui. Os estresses. Né? Ninguém está imune disso, não, filho. Você está achando que você é quem? O Batman? O sangue de Jesus Cristo tem poder. Sai para lá, demônio. Hã? Você está achando que você é quem? A Mulher Maravilha? Queima ele ou deixa ele? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar por situações que envolvem estresse, querendo ou não, gostando ou não. Um dia ou outro, nós vamos acabar passando por situações que nós não gostaríamos de passar. E quando passar, eu não quero que você se desespere. O sangue de Jesus tem poder. Isso a gente já sabe, mas tem coisas que nós temos que aprender. O sangue de Jesus tem poder, mas ele não vai ter o poder na vida daqueles que não obedecem à palavra do Senhor ou não querem obedecer. Porque para que não somente o sangue de Jesus tenha poder, mas que o poder do Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida, nós temos que estar sujeitos à palavra de Deus. E quando acontecer uma situação que te deixe chateado, o que você vai fazer? Você vai falar, o sangue de Jesus tem poder, ou você vai agir de maneira que agrada a Deus? Vou tornar a repetir. Parece que virou assim bordões e palavras mágicas que as pessoas acham que é só falar e pronto. Vai estar resolvido o problema. Sai dele em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Deus me ajudará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E tantas outras palavras que as pessoas usam no dia. Meu Deus! E tantas outras palavras que as pessoas acham que é só simplesmente falar e pronto. Está resolvido a situação. E não é. O meu objetivo aqui hoje é que quando isso acontecer, você esteja ciente da palavra de Deus e não deixe o adversário agir na sua mente ou no seu coração. Como muitas pessoas, a gente já viu relatos de pessoas que se desesperaram, pessoas que deixaram de congregar, pessoas que deixaram de tomar Santa Ceia, porque acharam que cometeram um crime, um pecado. Você está entendendo? Irai-vos e não pequeis. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Novamente, nós vamos ver uma situação aqui onde Paulo vai se chatear. Veja com seus próprios olhos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então, Paulo já está aqui com uma certa questão, porque Barnabé está querendo indicar essa pessoa para ir com Paulo, e Paulo não quer ele, porque ele já deixou ele na mão. Ele já abandonou ele em um determinado momento. E Paulo não está decidido levar João Marcos, porque é como quem diz assim, se essa pessoa já vacilou comigo, quem diz que ela não vai vacilar comigo de novo? Tá entendendo? Com todo amor e carinho. E eu penso que nem Paulo. Sabe? Não é que eu não vá perdoar, não é que eu não vou querer conversa com aquela pessoa. Não, não tem nada a ver. Agora, tem situações que é melhor a gente procurar evitar. Tipo assim, se essa pessoa me decepcionou, eu vou levar ela de novo? Não, eu vou dar uma oportunidade para uma outra pessoa. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Sem ressentimentos.
Louvado seja Deus. Mas aqui existe uma questão onde a obra de Deus, os homens de Deus que estão em missão, eles não podem ficar desamparados. Eles não podem estar contando com a ajuda de uma pessoa e aquela pessoa ali decidir ir embora, que foi o que Marcos fez. Entende? Mas para Barnabé isso talvez não tenha sido tão grave assim, mas para Paulo foi. Porque ele contava com a ajuda dele. Louvado seja Deus. Olha, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. O cara simplesmente sumiu. Tá entendendo? Tem pessoas aqui que faz isso. Acha que eu vou ficar adulando? Não vou ficar adulando ninguém para obedecer a palavra de Deus, não, rapaz. Não vou ficar mandando mensagem, não vou ficar ligando. E aí, como é que você tá? Você é o quê? É um recém-nascido? Porque o recém-nascido é que a gente tem que estar ali, né? Uma criancinha que a gente tem que estar, meu filho, coma, você precisa comer, meu filhinho. Você tá entendendo? Cada caso o seu caso. Tem pessoas que a gente tem que estar ali, dando um alimento na boquinha dele. Agora tem caba sem vergonha, que está 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo de crente, e ainda não aprendeu. Tem que ficar adulando? Não, sai para lá. Vou adular é Jesus. Vou bajular é Jesus. Você está entendendo? Presta atenção. Paulo não ficou com esse negócio aqui. Vamos, né? Rapaz. Olha, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então, eu estou aqui, estou trabalhando. E aí, preciso de pessoas para ajudar na obra. E aí, essa pessoa falhou, vou dar oportunidade para outro. Você está entendendo? Com todo amor e carinho. Estou falando isso porque se fosse, vamos pensar aqui, se fosse presencial, só um exemplo, se fosse presencial, que a gente estivesse contando com aquela pessoa ali para louvar, para abrir a igreja, para ficar na portaria. Gente, isso aqui aborda vários tópicos, então, se você não consegue ser fiel nas coisas que parecem ser menores, como que vai ser fiel às grandes? Se você não consegue ter disciplina com as coisas que aparentemente são menores, de menor responsabilidade, como que Deus vai confiar a você coisas grandes? Você está entendendo? Isso aqui que Paulo está fazendo é muito sério. Entende? Presta atenção. Não é o caso aqui de João Marcos. Amém? Louvado seja Deus. Vacilo ou outro, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Não é o caso de João Marcos, só para deixar bem claro. Louvado seja Deus. E aí, o pastor precisa daquela pessoa ali para abrir a porta da igreja todo dia, 7 horas. E aí, 7h30, 8 horas, o telefone do pastor toca. Alô, pastor? Rapaz, 8 horas da noite vai ter culto hoje, não? Não está aberto, não. Aí lá vai o pastor. Estou dando um exemplo. Aí, por que o pastor não está no culto? Gente, é um exemplo, tá? Hein? Aí tem aquelas pessoas ali que se responsabilizaram de limpar o banheiro, um exemplo. E aí, quando é no final do culto, ou no meio do culto, ou no começo do culto, chega uma pessoa lá. Gente, o pessoal vai procurar o pastor. O pessoal vai falar com o pastor, gente. Você sabia? Mas pode falar com outra pessoa, mas a chance de tudo vão levar para o pastor. Pastor, o banheiro está sujo. Pastor, não tem papel no banheiro. Pastor, fulano não está na portaria. Tudo. Pastor, os meninos estão correndo ali. Tudo vão levar para a liderança. Tudo. E aí, meu Deus, se você não tiver a cabeça no lugar, meus irmãos, tem coisas que não tem nem como falar aqui. Entende? Coisas que trazem para nós que não tem nem como eu dar o exemplo aqui.
que é capaz de alguém surtar, só de ouvir. Você está entendendo? Louvado seja Deus. E Paulo decidiu não levar João Marcos. Entende? E tal contenda houve entre eles. Novamente, no mesmo capítulo. Olha isso aqui, meus irmãos. Nós estamos falando aqui de homens de Deus. Nós estamos falando aqui de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Ei! Você não deixou de ser um ser humano, não? Olha para cá. Ei, você não deixou de ser humano, não, criatura. Você vai continuar sendo um ser humano. E você tem que reconhecer isso. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu sou um miserável pecador. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, meu Deus amado. Me ajuda, meu Deus querido. Perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia da minha vida. Me ajude a ser uma pessoa melhor. Ontem o Senhor me ensinou uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, mas eu não vou entrar no assunto aqui porque vai tomar muito tempo e vai sair totalmente da mensagem. A respeito do amor. E o Espírito Santo me deu uma revelação tremenda ontem que, meu Deus, isso aqui impacta, é assim mesmo que um tiro nos peitos dessa igreja atual. Eu digo, meu Deus do céu, muito sério. E tal contenda houve entre eles. Que não é dois cachaceiros, não, viu? Mano, que não é dois cachorros, não, viu? Ei, aqui não é o Tom e o Jerry, não, viu? É Paulo e Barnabé, homens de Deus. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Olha isso aqui, meus irmãos. Vê aí na tua Bíblia aí, meu irmão. Se tem isso aqui escrito, eu vou até marcar isso aqui. Vê aí se tem escrito isso mesmo, ó. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. E aí o que é que aconteceu? Barnabé foi para um lado. Estou falando no nosso linguajar, hein? Barnabé já queria levar João Marcos. Então pronto, vai ele e Marcos para um canto. E vai Paulo e Silas, se não me falha a memória, para o outro lado. Louvado seja Deus. Mas pensa num companheiro cheio do Espírito Santo. Pensa num companheiro bom. É aquele mesmo, Paulo e Silas na prisão, é esse mesmo. Olha como é que já vai começar Silas. Mas para não sair do assunto aqui, vem para cá. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Isso aqui é muito interessante. Porque qual era o plano de Paulo inicial? Passar pelos cantos que eles já pregaram, para ver como que estava a igreja. Louvado seja Deus. Fazendo aquilo que o Senhor Jesus disse para Pedro fazer. Fazendo aquilo que o Senhor Jesus disse para Pedro fazer. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Olha, quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos. Isso aqui dá uma outra mensagem muito linda. E Paulo fez isso. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas para a glória de Deus. Após eles resolverem o conflito em Jerusalém, Paulo e Barnabé enfrentaram um novo desentendimento. Barnabé queria levar João Marcos na próxima viagem missionária, mas Paulo discordou, pois considerava que João Marcos havia falhado ao abandoná-los em uma missão anterior. A contenda foi tão forte que eles decidiram se separar. Barnabé partiu com João Marcos para Chipre e Paulo seguiu com Silas para outra direção. Esse episódio mostra que até os servos mais fiéis a Deus
podem discordar e tomar caminhos diferentes. No entanto, ambos continuaram sendo usados por Deus, cada um em sua missão. Isso nos ensina que, como cristãos, não estamos imunes a conflitos. Podemos nos estressar ou discordar, mas o importante é não permitir que isso nos leve a pecar ou abandonar a obra de Deus. E aqui é o tópico que eu quero trazer. Quantas e quantas pessoas você conhece que se chatearam, que se aborreceram, que não gostaram do pastor, que, vazou? Falar no nosso linguajar. Quem perdeu? Quem perdeu foi quem saiu. Se morreu hoje, vai para onde? Para o céu é que não é. Vai para o céu desviado? Duvido. Duvido muito. Não bate com os princípios bíblicos. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Voltar ao primeiro amor. Eu tenho para mim que deixastes o teu primeiro amor. Volta a praticar as velhas obras. Senão, eu virei sobre ti, se não se arrependeres. E por um lugar que você não vai gostar. Disse quem? O Senhor Jesus. Então, presta atenção. Efésios capítulo 4, versículo 6 diz: irai-vos, mas não pequeis. Eles tiveram um grande estresse, mas eles pecaram? Tiveram um grande estresse ao ponto de se apartar um do outro. Gente, entende isso? Meu Deus. Qual a dificuldade de entender isso, gente? Você querer se afastar de algumas pessoas, muitas das vezes, para um bem maior, desde quando que isso é pecado? Você querer se afastar para não gerar uma certa discussão, isso não é pecado. Entende? Você se conhece, isso é você se conhecer. É como se você dissesse assim: Senhor, eu não vou guardar mágoa no meu coração. Mas, se eu tiver com essa pessoa nessa missão, a minha cabeça não vai conseguir pensar direito. Porque eu vou ficar a todo momento pensando que essa pessoa já nos decepcionou, que essa pessoa já nos abandonou quando a gente estava precisando. Quando a gente estava precisando de apoio, essa pessoa virou as costas e saiu fora. E a gente estava precisando de ajuda e essa pessoa sumiu. Então a pessoa não vai conseguir focar. Entende? Eu entendo Paulo perfeitamente. Foi para um lado com Silas e Barnabé foi para o outro com João Marcos. Pronto. Resolveu a situação. Deus continuou usando eles ou não? Está só começando. Estamos em Atos dos Apóstolos. Está só começando. Deus vai usar Paulo poderosamente ao ponto dele escrever mais da metade do Novo Testamento. Depois desses episódios aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Eu quero que você medite somente em algumas passagens que eu separei aqui, que mostram alguns momentos que o apóstolo Paulo demonstrou, assim, muitas emoções fortes, né? Uma delas que é essa do versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. O versículo 39, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Paulo, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O capítulo 16, versículo 18. Basta virar a página. Capítulo 16, versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado. Olha isso aqui, meus irmãos. Olha isso aqui, minhas irmãs. No capítulo seguinte. E fez isto ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela.
e na mesma hora o demônio teve que obedecer e sair. Então você vê que muitas das vezes existem pessoas que, embora as palavras pareçam boas, a mulher vinha gritando atrás deles, dizendo o quê? Eis aí os homens de Deus. Mas aquilo ali não estava ajudando. Aquilo ali, em vez de atrair as pessoas, estava, ó, pessoal, ó, espantado cada vez mais e mais. E Paulo ficou perturbado com isso. Quando essa jovem, possuída por esse espírito de adivinhação, seguiu ele por dias, Paulo ficou tão perturbado que confrontou o espírito e o expulsou em nome de Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 11 diz, ó, essa daqui eu tenho enraizada no coração. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Aqui eu me identifico. Hã? Paulo meteu chicote em Pedro. Aqui eu me identifico. Ó, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Louvado seja Deus. Nós já pregamos sobre isso, então não vou me esticar muito aqui. Só a referência bíblica para você quiser acompanhar. Louvado seja Deus. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Louvado seja Deus. Para mim, que o demônio queria enganar, fingindo que era a pessoa que adivinhava para ficar ali escondido da mulher. Na verdade, Satanás ele é muito sagaz. Ele sabe que essa estratégia de ficar gritando, por mais que fosse verdade, né? Homens de Deus, ele sabia muito bem que as pessoas não iriam querer se aproximar de Paulo e Silas dessa forma. Entende? É o mesmo pensamento que eu tenho de, pelo amor de Deus, gente, em nome de Jesus, não vai generalizar e não vai me interpretar mal. É o mesmo pensamento que eu tenho de pregar, da maioria, não vou generalizar, da maioria de pregadores de rua. Sai pro meio da rua, você vai pro inferno, não sei o quê, você vai queimar no fogo do inferno e não sei o que mais lá. Para mim é o mesmo sentido, que Deus tenha misericórdia da minha alma. As pessoas, em vez de você atrair as pessoas, você vai, ó, olha lá, esse povo é tudo doido, e aí quem fica falado é todo mundo. Olha lá o maluco lá, olha lá o doido, olha lá não sei o quê. Entende? Você tem que ter estratégia, você tem que ter sabedoria, você não pode ir para o campo de qualquer maneira, você não vê Jesus fazendo isso, você não vê. Então, a estratégia de Jesus, nossa, brilhante, incrível, não existe, nunca existiu e nunca vai existir alguém tão inteligente quanto Jesus, nem mesmo Salomão. Salomão foi burro, se perdeu no meio do caminho. Há quem diga que o homem mais sábio dessa terra foi Salomão. O homem mais sábio que essa terra teve foi Jesus. Lindamente, incrível, belo, perfeito, top. Entende? O maior exemplo que existe, porque olha a estratégia de Jesus. Ensinamento de graça. Na sinagoga, quando tinha oportunidade, mas a maioria deles foi em locais que ninguém dava nada. Na praia, no mar, no monte, no deserto, locais aleatórios que ninguém dava nada, né? Não precisava pagar nada por isso, ensinamento de graça. Olha que estratégia linda. Quem não ia querer aprender? Quem não ia querer aprender de graça? Com Jesus, louvado seja Deus. Cura, libertação. Isso atraía a multidão. Incrível. Olha a estratégia de Jesus. Então não adianta eu ir para a rua ficar, não sei o que mais lá, não sei mais o que. E aí, se porventura aparecer alguma pessoa que queira, né? Porque Deus ele tem diversas formas de trabalhar e de agir. Mas eu penso que essa estratégia é falha. Nós precisamos rever essas estratégias aí, tá entendendo? Agora, uma situação diferente, pensando eu, né? Você ir com um tom diferente, uma mensagem, entende? A mensagem do evangelho, entende? A mensagem do evangelho, a base dela é amor e não discurso de ódio. Presta atenção que isso aqui é Bíblia. A base do evangelho é o amor e não discurso de ódio, entende? O que a gente vê, a maioria das pessoas, é um verdadeiro discurso de ódio. Parece que tem raiva das pessoas.
Tá entendendo? Isso não vai atrair pessoas. Não vai atrair. Entende? Deus falou muito sério comigo ontem a respeito de coisas desse tipo, que muitas congregações, Deus ele não permite as almas vir, porque se viesse, as pessoas iam matar essas almas. E isso é muito sério. E aí eu comecei a deixar de seguir um monte de gente nesse YouTube aqui que eu acompanhava aí, mas muito tempo que não via. Eu digo, meu Deus, essa pessoa que faz isso, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz isso. Comecei um monte. Eu digo, meu Deus, me ajuda a melhorar. E aí o Senhor falou muito forte comigo, falando sobre o amor. Muito tremendo mesmo. Presta atenção. Louvado seja Deus. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo ficou tão indignado com o comportamento de Pedro, que ele considerava Pedro o quê? O que Paulo considerava Pedro? Nesse momento aqui, Paulo considerava Pedro um hipócrita. Você está entendendo? Isso aqui é muito sério. Nós estamos vendo um exemplo aqui do primeiro apóstolo que o Senhor Jesus chamou, sendo confrontado pelo último chamado por Jesus. Então, aqui no nosso meio, eu não ensino que tem esse negócio tem 50 anos de crente. Tem 50 anos de crente e ainda não aprendeu o beabá? Tem 100 anos de crente e ainda não aprendeu o básico, a base do evangelho? Você está entendendo? Olha isso aqui. Paulo ficou tão indignado com o comportamento de Pedro que ele considerava hipócrita, que o confrontou abertamente diante de todos. Diante de todo mundo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29 diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me infame? Paulo expressa aqui sua frustração e preocupação profunda com as igrejas, mostrando que o zelo pela obra de Deus também o levava a momentos de forte emoção. Louvado seja Deus. Essas passagens aqui demonstram que Paulo, mesmo sendo um grande homem de Deus, ele teve momentos de estresse e emoções intensas. Isso nos lembra que ser cristão não significa estar imunes a sentimentos fortes, mas sim aprender a lidar com eles de maneira que glorifique o nome de Deus. O nome de Deus foi glorificado através da vida de Paulo ou não foi? O nome de Deus foi glorificado através da vida de Pedro ou não foi? O nome de Deus foi glorificado através da vida de Barnabé ou não foi? Então é isso. O desejo do meu coração é que você tenha entendido essa mensagem. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Tchau, povo de Deus. Até amanhã, se Deus permitir. Até amanhã, se Deus permitir. Aproximadamente 12:30, aproximadamente, nós estamos por aqui novamente. Para dar glória a Deus, aleluia, e estarmos orando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Tenham uma boa noite de sono, bons sonhos. Um dia que se aproxima de vitórias, de paz e de bênçãos, em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos aqueles e aquelas que amam o Senhor Jesus. Amém?
Tchau, povo de Deus.